Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estão me ouvindo agora? Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sim, chefe, tá ótima. Tudo com vocês? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nós falamos sobre o que na aula passada? Etiqueta do jejum. Etiquetas do jejum. Uhum. E hoje, inshallah, vamos falar sobre a pessoa doente, a pessoa que faz viagem durante o jejum. O que ele faz? E, na forma geral, sobre expiação, al-kafara, vou confirmar aqui. Expiação. Expiação significa al-kafara. Significa al-kafara em árabe. Al-fidya, resgate. Então, aquela pessoa que viajou durante os dias do jejum no mês do Ramadã, ou a pessoa que ficou doente. Então, ele quebrou o jejum. Essa pessoa quebrou o jejum. Então, não pode, como nós aprendemos, que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou para jejuar. Então, não pode quebrar o jejum. Exceto para quem tem desculpa. Como uma pessoa doente, uma pessoa que viajou, então ele tem desculpa, pode quebrar o jejum. Agora, o que ele tem que fazer? A pessoa doente, quando fica curada, essa pessoa, depois do mês do Ramadã, ela tem que compensar esse dia que quebrou. Então, tem que compensar antes da chegada do mês do Ramadã que vem, do ano que vem. Então, agora também, se essa pessoa que quebrou alguns dias e não recompensou esses dias antes da chegada do Ramadã do ano que vem, então assim cometeu pecados. Então ele deve fazer o quê? Ele tem que recompensar esse dia de novo e também ele tem que pagar al-fidya, resgate. O que é al-fidya? Al-fidya é o quê? Al-fidya, ele tem que alimentar uma pessoa, alimentar mud, quase 600 gramas do 600 gramas aqui no Brasil do feijão, por exemplo. Em outros lugares, das tâmaras, ou do trigo, da cevada. Então, ele tem que, essa pessoa que quebrou o jejum, para resumir agora, que quebrou o jejum, e não, por causa da viagem, ou por causa da doença, e não jejuou antes da chegada do mês do Ramadã do ano que vem, então, cometeu pecados, e no mesmo tempo, ele tem que recompensar esse dia e pagar quase, por cada dia, 600 gramas da maioria do alimento do país, de qualquer país. Então, como no Brasil, o maior alimento aqui, o feijão, então ele paga quase 600 gramas do feijão, como caridade para as pessoas pobres. Agora, se ele não jejuou, isso é muito importante. Então, agora deixou de jejuar e compensar esses dias,
até chegada do mês do Ramadã do ano que vem. Depois, também, depois do ano que vem, ele não jejuou. 2 anos não jejuou. 3 anos ele não jejuou. Então, ele tem que fazer o quê? Ele tem que jejuar, recompensar esses dias que ele quebrou o jejum neles, e no mesmo tempo, ele tem que fazer essa caridade por cada dia que ele quebrou. Então, tem que fazer a caridade, resgate do dinheiro ou dos alimentos, 600 gramas. Por cada ano, cada dia. Então, por exemplo, se ele não jejuou 3 anos, de propósito, que ele quebrou o jejum por causa da desculpa, que ele estava doente ou estava na viagem. Então, tem que recompensar esses dias. Ele não recompensou esses dias, até chegada de 2 anos ou 3 anos. Então, ele tem que recompensar depois, também, e pagar a caridade por 3 anos. المد 600, como falei, como 6, المد significa 600 gramas. Então, se ele foi curado, essa pessoa, mas se a desculpa dele continuou, então uma pessoa jejuou, por exemplo, 25 dias do mês do Ramadã. Últimos 5 dias do mês do Ramadã, ele ficou doente. Então, apareceu com ele doença, por exemplo. E essa doença continuou com ele o ano inteiro, até chegada do mês do Ramadã do ano que vem, então, ele só quando essa pessoa acaba a doença dele, quando ele acaba, ele foi curado, ele só tem que recompensar esse dia. Ele não paga resgate, al-fidya, porque ainda a desculpa dele continua. Mas agora, se ele morreu e não recompensou esses dias, então temos alguma coisa agora. Por exemplo, ele pode morrer antes de conseguir de recompensar esses dias. Ou morreu depois de conseguir recompensar esses dias. Mas ele não jejuou, que ele sempre ficou falando, depois eu vou fazer, mas ele acabou, não fez nada e morreu. Agora, se ele morreu antes de conseguir jejuar, então ele não cometeu pecados, morreu já, não cometeu nada de pecado, porque a desculpa dele, a doença dele continuou, não cometeu pecados assim. Mas se ele morreu depois de conseguir recompensar os dias que ele quebrou no mês do Ramadã, é recomendado jejuar no lugar dele dos parentes dele, como os teólogos falam, al-wali. Ele jejua o wali, como a escola do Imam Shafi'i fala. Então, filho dele pode jejuar no lugar dele, o pai dele pode jejuar no lugar dele, assim. É recomendado. Não é obrigatório, é recomendado. Então, o filho dele jejuar no lugar dele, pai dele, irmão dele, até parente dele. Por que falamos isso? Porque Imam al-Bukhari e o Muslim narraram que mãe dos crentes, Aisha, que Deus esteja satisfeito com ela, disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem morreu e não jejuou, que tem desculpa e não jejuou, então quem jejua no lugar dele, al-wali, dos parentes dele. Também, al-Imam al-Bukhari e Muslim narraram que Ibn Abbas, filho do Abbas, que Deus esteja satisfeito com eles, disse: homem veio até o profeta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus seja com ele, e disse: Ó mensageiro de Allah, minha mãe morreu e ela não jejuou o mês do Ramadã. Eu posso recompensar o mês do Ramadã no lugar dela? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: sim, pode sim, porque a dívida de Deus mais tem que pagar, ou significa assim, a dívida de Deus. Dívida de Deus, recompensar do jejum. Agora, no outro dito, ele falou para uma mulher: viu se sua mãe tem dívida e você pagou essa dívida. Então, assim, você paga, significa você pagou a dívida da sua mãe. A mulher falou que sim, eu paguei. Significa assim. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ela: então, Allah aceita a mesma coisa. Agora, se essa pessoa que morreu e não recompensou os dias do mês do Ramadã, tem um amigo, não um dos parentes dele, tem um amigo dele, ele quer jejuar no lugar dele. Então, ele tem que pedir a permissão dos parentes dele. Agora, se ele jejuou sem permissão dos parentes dele, então o jejum dele não é válido no lugar dele. Mais alguma coisa agora? Se ninguém jejuou no lugar dele, ninguém jejuou, então recomendado agora o quê? Fazer a caridade por cada dia que ele quebrou. Ou também essa caridade, os herdeiros dele têm que tirar essa caridade da riqueza dele. Obrigatório. Igual dívida. Mesma coisa. Agora, se ele não tinha dinheiro e alguém quer fazer essa caridade no lugar dele, pode. Esse pode, é permitido. E Deus perdoa ele. Porque assim, Imam Tirmidhi narrou que filho do Umar ibn al-Khattab, que Deus esteja satisfeito com eles, disse: quem morreu e não jejuou um mês, o mês do Ramadã, por causa da desculpa que eu falei, estamos falando sobre essas pessoas que têm desculpa, então tem que fazer a caridade no lugar de cada dia que ele quebrou para uma pessoa necessitada. Também Imam Abu Dawud narrou que Ibn Abbas, que Deus esteja satisfeito com eles, disse: se uma pessoa ficou doente no mês do Ramadã, depois morreu e não jejuou, então pode fazer caridade. Então façam caridade no lugar desses dias que ele quebrou e ninguém jejuou. Segunda coisa agora. A pessoa velha e também a pessoa que está doente, mas uma doença que não tem cura. Agora, a pessoa velha, como nossos pais, por exemplo, nossos avós também, se eles não conseguiram jejuar, o jejum obrigatório, estamos falando sobre o jejum obrigatório, o jejum do mês do Ramadã, obrigatório, um dos pilares do Islã. Então, se eles não conseguiram jejuar, então eles têm que fazer caridade por cada dia. Mud, 600 gramas, 600 gramas dos alimentos, do trigo, do feijão, das tâmaras, assim. Do maior alimento que todo mundo no país, na forma geral, não usa. Então, só isso. Eles têm que fazer isso.
Então, a pessoa velha, a pessoa que tem doença que não tem cura, eles têm que fazer caridade por cada dia. 600 gramas dos alimentos. Agora, quero chamar a atenção de vocês. Tem muitos dos nossos mães ou pais que não conseguem jejuar, eles acham que não precisa fazer nada. Está errado. Se eles têm dinheiro, eles têm que comprar alimentos ou pelo menos pagar o valor de 600 gramas para as pessoas necessitadas. Isso é obrigatório. Não se eles têm desculpa, significa eles não podem, não jejuam e não pagam. Pode ser eles têm desculpa, não conseguem jejuar, mas eles têm dinheiro, então podem pagar. Que o Imam al-Bukhari narrou que Ata escutou Ibn Abbas, filho do Abbas, radiyallahu anhuma, que Deus esteja satisfeito com eles, falando ou lendo o versículo do Alcorão Sagrado: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Então, Surata Vaca Al-Baqarah, versículo 184. Ibn Abbas disse, esse versículo significa a pessoa, um homem velho ou a mulher velha que não conseguem jejuar. Então, eles quebram o jejum e pagam por cada dia, alimentam por cada dia uma pessoa necessitada. Quantos? 600 gramas. Agora, mesma coisa, a pessoa, se temos, por exemplo, uma pessoa que tem 20 anos, ou 30 anos, 40 anos, mas doente, uma doença que não tem cura. Então, o jejum é obrigatório para essa pessoa. Mas, por causa da doença dele, ele não consegue jejuar. Então, o que ele faz? Mesma coisa. Tem que fazer. Então, estamos falando se ele consegue. Tem que fazer a mesma coisa. Então, ter a caridade por cada dia, 600 gramas dos alimentos, do maior alimento no país. Que cada país tem alimento mais usado, alimentos mais usados no país. Então, tem que tirar. Então, assim. Agora, a mulher grávida e a mulher que está amamentando o seu filho. Então, também a mesma coisa, o jejum é obrigatório. Mas se essa mulher é grávida, não jejuou, ou a mulher que está amamentando o seu filho, ela quebrou o jejum, porque ela tem medo de acontecer alguma coisa para ela, ou de acontecer prejuízo para a vida dela, ou prejuízo para a criança dela. Então, essa mulher grávida, ou essa mulher que está amamentando o seu filho, se ela quebrou o jejum por causa do medo para a vida dela, por causa do medo para a criança dela. Então, agora, se ela quebrou o jejum essa mulher, se ela quebrou o jejum por causa de acontecer prejuízo para ela, para a vida dela, para a saúde dela, então depois ela tem que, depois de passar o tempo de gravidez, o tempo de amamentar o seu filho, ela tem que fazer o quê? Tem que recompensar esses dias que ela quebrou. Antes da chegada do mês do Ramadã do ano que vem. Porque ele mesmo Tirmidhi, Abu Dawud, narraram que Anas, que Deus esteja satisfeito com ele, disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que Allah, louvado seja, ele permitiu para a pessoa que está de viagem quebrar o jejum.
também resumir a oração. Então, ao invés de fazer, por exemplo, as orações, a oração do Zohar, 4 rak'ah, ele pode fazer 2 rak'ah. O Asr, mesma coisa, 2 rak'ah. O Isha, mesma coisa, 2 rak'ah. Então, também ele permitiu para a mulher grávida, mulher que está amamentando o seu filho, quebrar o jejum. E ele a recompensa depois, esses dias depois de passar essa etapa. Agora, se essa mulher grávida, o que está amamentando o seu filho, quebrou o jejum por causa de medo de acontecer prejuízo para o seu filho que está na sua barriga, ou por causa de que está amamentando, ficou com medo de, por exemplo, de diminuir a leite dela, ele ficar pouco, secar, alguma coisa assim. Ele ficou com medo de acontecer prejuízo para seu filho, se ela jejuou. Então, com isso, depois ela tem que jejuar para recompensar esses dias e também fazer caridade, 60 gramas dos alimentos, como os teólogos decidiram. Porque assim o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. Vamos supor como os teólogos falaram, por exemplo, se tem uma pessoa nadando na água e você está de jejum, olhando no mar ou no rio, qualquer lugar, ou na piscina, e essa pessoa que estava nadando, ela ia morrer, e você desceu na água e salvou a vida dessa pessoa, mas no mesmo tempo entrou água na sua boca e você engoliu essa água. Então assim você quebrou o jejum, porque você engoliu água no mês do Ramadã. Então você não tem desculpa, porque você fez uma coisa maravilhosa que Deus vai recompensar você, mas no mesmo tempo tem que recompensar esse dia depois e fazer a caridade e alimentar as pessoas necessitadas. Então 60 gramas. Porque Abu Dawud, rahimahullah, narrou que Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, que Deus esteja satisfeito com eles, leu: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, Surata Al-Baqarah, Vaca, versículo 184. Ele falou, esse versículo, ela antes permitiu para a pessoa velha, para o homem velho, ou mulher velha, quebrar o jejum. Então, se eles estavam conseguindo jejuar, mas eles não queriam jejuar. Então, ele permitiu esse versículo antes para eles quebrar o jejum e alimentar as pessoas necessitadas 60 gramas. Também, essa também para a mulher grávida e para a mulher que está amamentando o seu filho, se ela ficou com medo de acontecer prejuízo para seu filho, então ela pode quebrar o jejum e depois fazer a caridade 60 gramas dos alimentos. Então, nossa aula até agora já acabou. Agora nossa aula que nós falamos sobre as pessoas que têm desculpa, principalmente pessoa que fica de viagem e doente. Nossa aula acabou. Alguém tem uma dúvida, tem uma pergunta, pode falar. Assalamu alaikum, Sheikh. Pode falar. O senhor vai comentar sobre a desculpa da menstruação? A desculpa do quê? Menstruação? Mas não entendi sua pergunta. Já falamos na aula passada sobre a mulher, eu acho na aula passada, ou antes da aula passada, sobre a mulher que tem menstruada, que ela é obrigatório quebrar o jejum. Mas ela tem a desculpa
Nesse caso, como ela tem que repor? Como ela tem que recompensar o jejum, tá? Você está me perguntando? Isso. Quando fica curada, purificada, ela pode jejuar. E faz a caridade também? Não, não. Eu não falei aqui que a mulher que é menstruada, que fica menstruada no mês do Ramadã, é obrigatório quebrar o jejum, porque essa é desculpa que Deus colocou nela. Mas ela recompensa o jejum só. Não precisa fazer caridade. Ah, entendi. Obrigada. De nada. Alguém tem mais uma dúvida? Que bom, todo mundo entendeu. Então, eu posso perguntar a vocês agora, Vocês estão revisando o que eu estou dando para vocês cada aula? Sim, chefe. Sim, chefe. A irmã Daniela está gravando e está no YouTube. A gente está revendo, sim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. É muito importante, hein? Tem muita coisa que precisa, na verdade, revisar muitas vezes. Não uma vez. Muitas vezes que você não imagina para não esquecer. Então, nós esquecemos geralmente, mas tem que lembrar muito. Nessa aula que nós falamos agora, tem algumas coisas muito importantes que muitos não sabem. Principalmente o homem, as pessoas velhas. Quando a pessoa fica velha, ele acha que não precisa fazer nada. Quando vem o mês do Ramadã, ele acha que ele não consegue jejuar, então não precisa fazer nada. Ele tem desculpa. Ele tem desculpa de quebrar o jejum, sim, mas ele tem que pagar a caridade. Isso é muito importante. Agora, se ele tem dinheiro, se ele não tem dinheiro, então ele tem desculpa, porque ele não tem. Mas se ele tem que fazer. Pode falar. Salam aleikum, chefe. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Patrícia. Sim. Ô, chefe, você falou assim que agora, né, que o idoso ele tem que pagar, né? Ele não pode jejuar. Mas tem, para a gente explicar isso para alguma pessoa que às vezes elas ficam pedindo evidência. Tem alguma evidência? Sim, mas está dito do profeta Muhammad, o versículo do Alcorão Sagrado, que Ibn Abbas interpretou a versículo Surat Al-Vaqa 184. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. O Ibn Abbas explicou, então, que a pessoa velha, ele falou, antes era desculpa para os idosos, eles podem quebrar o jejum e pagar, entendeu? Ah, tá bom. O Ibn Abbas, então, ele que interpretou essa surata. Exatamente. Ah, tá bom. Obrigada. Então, ele interpretou como o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou. Tá bom. Tá bom, obrigada. De nada. Mesma coisa a mulher grávida, coisa a mulher que amamenta o seu filho. Assalamu alaikum, chefe. Alaikum salam, quem está falando? A Vânia. Vânia, se não apareceu aqui para mim. O senhor comentou agora que o senhor está falando bastante assunto assim que a gente não conhece. Teve em aula passada, o senhor comentou algo que nós, e quando estamos jejuando, não podemos alimentar o povo do livro que possa visitar a nossa casa no horário que a gente está jejuando. Isso eu não sabia. O senhor, eu não sei se é referente a alguma escola de jurisprudência, desculpa a minha ignorância, mas se eu entendi errado, porque nós, revertidos, dificilmente a família toda abraça o Islã. E dependendo da nossa família, temos que cozinhar no horário que a gente está jejuando. E também entra um pouco em contradição, eu quero que o senhor, por favor, esclareça, inshallah, quem não pode jejuar, que tem que alimentar um necessitado, não dá na mesma? A gente não pode alimentar quem vem à nossa casa, mas temos que alimentar o necessitado quando não podemos jejuar. O senhor pode esclarecer, por favor? Já eu acho que deixei bem claro aquela vez, mas eu posso repetir agora.
Eu falei, tem alguns teólogos que falaram isso, mas a maioria dos teólogos não falaram isso. Então, quando nós falamos, nós estamos seguindo, na forma geral, a maioria dos teólogos. Entendeu? Então, alguns falaram, por exemplo, temos 100 teólogos, 95 falaram isso e 5% falaram isso. Então, nós seguimos 95. Não pode seguir esses 5%. Geralmente, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ordenou para ficar ao lado de grupo, maior grupo que tem entendimento. Então, o povo de livro, já expliquei só para falar para vocês que tem alguns que falaram isso, só isso. Mas você lembra por que eu falei isso? Porque falaram que Deus pediu de toda a humanidade para acreditar nele. Agora, disse também que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o Islã foi construído com 5 pilares. O primeiro pilar, testemunho que não há outra divindade a não ser Deus. Testemunho que Muhammad é mensageiro de Deus. Depois, fazer 5 orações, o jejum, peregrinação, a zakat, assim. Então, a maioria dos teólogos falaram que a pessoa incrédula, na forma que a pessoa que não é muçulmana, essa pessoa não é muçulmana. Então, Deus pediu dele também, pediu dessa pessoa para acreditar nele, para rezar, para fazer as orações, para a peregrinação, o jejum, purificação dos bens, a zakat e outras coisas. Então, Deus vai perguntar a ele no dia do juízo final. Sobre tudo, sobre os detalhes. Então, por que você não acreditou em mim? Não acreditou em Deus? Então, por que você não jejuou? Por que você não rezou? Não fez a peregrinação? Não fez a zakat? Uma escola, alguns teólogos falaram isso. Então, quando falaram isso, significa o quê? Falaram que não pode, alguns teólogos, se algum do povo do livro visitaram vocês, depende da opinião dessas pessoas que não pode dar para eles nada. Mas pode falar poucas pessoas, poucos teólogos. A maioria falaram que pode. Nós estamos seguindo quem fala que pode. Entendeu? Entendi. Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan também. Alguém tem mais uma dúvida? Nossa aula está acabando. Então, barakallahu fikum. Muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, Sheikh.